amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Agora a gente vai falar a respeito da preposição. Então a gente vai bater um papo aqui sobre a classe de palavra preposição. Venha comigo na tela, vamos lá. O que é preposição, meu amigo? Então vamos lá. Muitas vezes, quando a gente está falando da sintaxe, da oração, aí a gente observa o aluno perguntando, poxa, mas vem cá, o que é essa tal de preposição aí? Então, aqui nada de decoreba. A gente vai perceber a estrutura, os valores, os sentidos, beleza? Então, continuando a nossa ideia sobre as classes de palavras, a gente vai observar. O que é preposição? Primeira ideia. Preposição é uma palavra que liga outras, beleza? E um detalhe, ela não se flexiona. A ideia da preposição é essa. Venha comigo na tela. Então, a preposição é palavra que não se flexiona e liga palavras, mas também pode iniciar orações, tá? As chamadas orações reduzidas. Por enquanto, o que importa saber é o seguinte, para haver uma oração, eu tenho que ter verbo, tá legal? E eu vou colocar para você aqui um exemplo. Vem comigo na tela. Ele se referiu a crianças de todo o país. Então, note que a gente tem aqui um verbo que exigiu a preposição a. E na sequência a gente vai observar aqui, nós temos a ligação de palavras, beleza? Ele se referiu a crianças. Então, a gente tem aí a preposição a entre duas palavras. Ou mesmo pode iniciar uma oração. A depender de seu esforço, será aprovado. Então, nós temos aqui o verbo depender, tá legal? Ah, terror, cai conceito em prova? Não, não cai conceito em prova. É simplesmente para você entender essa classe de palavra. Então, você vai notar, opa, a preposição é uma palavra que não se flexiona. Então, se eu tiver o a, de repente, as, eu já sei, opa, esse as aí a gente já sabe que não é só preposição, beleza? Ou é preposição, coisa que a gente vai vendo ao longo do tempo, tá legal? Vem comigo na tela, vamos que vamos. Vamos lá, olha só. Essa ligação da preposição pode se dar pela regência verbal ou nominal. Ah, terror, vem cá. Pode se dar pela regência verbal ou nominal. Bom, você se lembra o que é verbo, né? Do que é verbo? Verbo é o quê? Então, verbo é aquela classe de palavras que transmite uma ação, beleza? Então, eu falo que eu obedeço, que obedece a. Então, pode haver, então, a chamada regência, que é o quê? É um verbo que exige uma preposição. Rapaz, eu gosto de abacate. Eu gosto de quê? De abacate. Então, veja que o verbo gostar rege a preposição de, beleza? O verbo obedecer rege a preposição a. Quem obedece, obedece a. Quem gosta, gosta de. Concorda comigo? Então, pode ser a preposição de, preposição em, a preposição de maneira geral. Pode ser fruto de quê? De uma regência verbal. Mas também pode ser fruto de uma regência nominal. Isto é, eu poderia dizer que o estudo é o acesso a uma boa vida, a uma vida tranquila. Acesso a, veja só, acesso a. Então, note aí que o nome acesso, ele exigiu a preposição a. Está vendo só? Então, pode ser que essa preposição, ela seja fruto de quê? De uma regência verbal, isto é, um verbo que exigiu, ou de um nome, a regência nominal. Belezinha? Tranquilão? Show de bola! A gente, então, vai chamar, né, esse tipo de relação, né, de preposição relacional. O que é preposição relacional, terror? É aquela que simplesmente é exigida por um verbo, obedeço a um código, ou por um nome, sou obediente ao código, beleza? Então, note aí, é uma preposição chamada de relacional, porque foi exigida por uma palavra, beleza? No caso, um verbo ou um nome. Isso, então, é a preposição relacional e você não vai me decorar isso. Você vai entender, beleza? Venha comigo na tela. Mas a gente também pode ter essa preposição pela necessidade de sentido.
a qual chamamos de preposição nocional. Cara, isso cai em prova pra caramba, né? Então, o que é a preposição nocional, terror? Nocional é aquilo que transmite sentido, que transmite um valor semântico, uma noção. Isso é a preposição chamada de nocional. E eu tenho aqui os exemplos pra gente, né? Coloquei em cor azul a preposição relacional. Obedeço, quem obedece, obedece a. Então isso é fruto de uma regência verbal. É o verbo que exigiu a preposição a, correto? Sou obediente. Obediente a quê, terror? Obediente aos meus princípios. Está vendo só? Então o verbo obedeço rege preposição a e o nome obediente rege preposição a. Show de bola? Tranquilidade. Então nós temos a preposição chamada de relacional. Isto é, ela não traduz sentido, ela não transmite sentido. Basicamente é uma exigência do nome ou verbo anterior. Basicamente isso. Ô, terror, vem cá. E a preposição nocional? Veja bem, falou durante a reunião, falou sobre alguns problemas. Olha só, o verbo é falou. Mas eu posso dizer que ele falou durante a reunião, enquanto isso acontecia, eu transmito um sentido de quê aí? Eu transmito um sentido de tempo, beleza? Falou sobre política, sobre alguns problemas. A preposição sobre traduz para a gente um sentido, no caso o assunto. Qual é o assunto mesmo? O assunto são aqueles problemas, beleza? Então, venha comigo na tela. A gente aqui separou a preposição, fez uma divisão inicial aí da preposição relacional, aquela que ocorre não por sentido, mas por regência, por exigência de um verbo ou um nome, beleza? Tranquilidade, show de bola. Bom, então aqui a gente viu, né, a preposição relacional, a gente viu lá, obedeço aos meus princípios e sou obediente aos meus princípios. Então a gente notou a regência. E falou durante a reunião é a relação de tempo e falou sobre alguns problemas, a gente tem a relação de sentido, que é a preposição nocional, em cor verde que a gente colocou para você aí. Tranquilidade? Belezinha. Vamos agora observar o seguinte, existem as chamadas preposições essenciais, e aí eu vejo muita gente decorando. Moçada, há necessidade de decorar isso? Não, de maneira alguma. Decorar nunca, né? A ideia é o quê? É você entender o valor, principalmente o sentido de cada preposição. Então aqui nada de decoreba, tá legal? Então venha comigo na tela aqui, observar o seguinte, existem as chamadas preposições essenciais e as preposições acidentais. Olha, terror, preposições essenciais são aquelas que são essencialmente, como o próprio nome diz, preposição. Então, são aquelas que normalmente, lá no fundamental, a professora falava com a gente para decorar, né? Atuam exclusivamente com preposições, como a preposição a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. E aí a gente vai colocar, vai trabalhar com o emprego dessas preposições aqui, tá legal? São as chamadas preposições essenciais porque atuam exclusivamente como preposições, é essa a ideia, tá legal? Belezinha! As preposições também podem ser acidentais. O que vem a ser a preposição acidental? São palavras de outras classes gramaticais, mas em determinados contextos elas podem atuar como preposições. Então, note, por exemplo, o seguinte, a gente tem algumas palavras que de repente elas são lá, atuam como conjunção, mas de repente, em determinado contexto, ela vai atuar como uma preposição. Terror, eu tenho que decorar todas as preposições acidentais? Não. Você tem que procurar entender o motivo de se empregar tal palavra, só isso. O sentido que ela traz para a gente, só isso. E muitas vezes você mata a questão observando bastante o contexto.
lendo o trecho e observando o sentido que essa preposição transmite. Beleza? Então, venha comigo na tela. Aqui eu vou colocar para você. A gente tem como preposições chamadas acidentais, a gente tem a palavra como, tá? A palavra como significando o quê? Na qualidade de, tá legal? Então, olha só, como advogado, não é conveniente agir dessa forma, né? Como advogado, não é conveniente agir dessa forma. Então, o como, ele transmitindo essa noção de na qualidade de. Mas não é só o como, mas também pode ser exceto, fora, mediante, salvo, senão, tirante. Também há outras que vão aparecendo. Elas em determinado contexto trabalham como preposição e a gente vai aí entender como preposição acidental, beleza? Então vamos aqui trabalhar com cada uma dessas aqui que a gente falou, beleza? Então vem aqui comigo na tela, olha só. Observando aqui, por exemplo, a palavra como, moçada, ela pode ser um advérbio de modo, um advérbio interrogativo de modo. Como adivinhar tal atitude? Então, é só um modo, né? Como eu vou fazer isso? Como adivinhar tal atitude? Então, eu tenho o como advérbio interrogativo, tá legal? Isso é uma preposição? Não. Isso é um advérbio, e o emprego dele é como advérbio. Tá legal? Beleza. A palavra como também pode ser uma conjunção. Como preconiza a Constituição, todos têm direitos iguais, isto é, conforme preconiza a Constituição. Está vendo? Então é uma conjunção que transmite para a gente um valor de conformidade. Belezinha? Tranquilão. Ele é alto como o pai. Ele é alto como o pai é. Então, o como aqui é uma conjunção que transmite um valor de comparação, né? Beleza. Como queria passar no concurso, então esse como aqui é uma conjunção, como queria passar no concurso, adquiriu o melhor material de estudo. Então, esse como, ele é uma conjunção causal, né? Por que queria passar no concurso, tá legal? Beleza, só que a gente vai observar aqui, ó, a palavra como, então pode ser um advérbio interrogativo de modo, pode ser também conjunção, como a gente mostrou aqui, beleza? Mas ela aqui também pode ser empregada como preposição acidental. Como advogado, na qualidade de advogado, não é conveniente agir dessa forma. Então a gente tem aqui uma preposição, chamada então de preposição acidental. Belezinha? Show de bola? Ok, vamos à frente então. Exceto. Exceto é o indivíduo contra o qual se opõe exceção em juízo. Tá legal? Então eu tenho um substantivo, é o indivíduo. O exceto terá vista dos autos. Apresentada a exceção de incompetência na junta de conciliação e julgamento, pelo prazo improrrogável. O que importa aqui, meu camarada, é que exceto originalmente é o quê? Um substantivo. Mas eu posso empregar exceto como preposição acidental. Venha comigo aqui então. Exceto Gaspar, todos foram à festa ontem. Veja que, exceto Gaspar, a gente vai perceber, é uma preposição acidental e ela transmite para a gente uma noção de exclusão. Exceto ele, todos foram. Beleza? Então, exceto aí marcando uma noção de exclusão. Tranquilidade? Belezinha? Então, é chamada de preposição acidental. A gente vai observar também o advérbio fora. Hoje vou comer fora. Vai comer onde? Fora. Não vou jantar em casa. Eu vou comer fora, né? Então, fora, originalmente, é um advérbio, né? Mas você vai perceber que também pode ser uma preposição acidental, transmitindo para a gente um valor também de exclusão. Rapaz, todos vieram à festa, menos José. Fora José, exceto José. Está vendo só? Então a gente vai observar aí que a gente tem uma preposição acidental. O tempo mediante
esfriou os ânimos após a tragédia. Veja, mediante é um adjetivo aqui, ó. Ele caracteriza tempo, o tempo mediante, né? Esse tempo mediante esfriou os ânimos após a tragédia, beleza? Mas eu posso também utilizar como? Ele venceu mediante grande esforço. Então, mediante sendo emprestado aqui a ele o valor de preposição, transmitindo a noção de meio, né? Então, olha só, ele venceu mediante grande esforço, por meio de grande esforço, tá legal? Então, a gente observou aí a palavra mediante, originalmente ela é um adjetivo, mas foi emprestado a esse adjetivo um valor de preposição. É o que nós chamamos de preposição acidental, beleza? Vindo comigo na tela, vamos limpando aqui essa tela para tudo ficar joinha. Olha a próxima. Ele está salvo, né? Ó, salvo aqui no papel de adjetivo. Ele está salvo. Então, originalmente, eu tenho a palavra salvo como adjetivo, mas pode emprestar também um valor de preposição. Né? E nesse caso, acidental. Salvo as dificuldades, tudo será resolvido a tempo. Salvo as dificuldades, tirando as dificuldades, tudo será resolvido a tempo. Então, esse salvo aqui vai ter o mesmo valor de exclusão de fora, de exceto, né? Exceto as dificuldades, tudo será resolvido a tempo. Beleza? Ok. Lute, senão está perdido. O senão aqui tem um valor para a gente de conjunção, é um conectivo, né? Então, originalmente, um valor de conjunção. Lute, senão está perdido, né? Mas eu também posso empregar com um valor também de preposição acidental. Senão o capitão, todos se apresentaram prontos, com aquela ideia de exclusão também. Senão o capitão, todos se apresentaram prontos, beleza? Menos o capitão. Os tirantes soltaram-se. Tirantes é substantivo. Os tirantes soltaram-se, né? Beleza, os tirantes soltaram-se. Tirantes, substantivo. Mas você vai perceber também que cabe uma noção também de preposição. Tirante o lixo nas ruas periféricas, a cidade é linda. Então, nesse caso aqui, o tirante o lixo também marca a noção de exclusão. Beleza? A gente nota isso. Bom, moçada, então a gente percebe aqui que a palavra, ela pode ter, então, pode ser originalmente um adjetivo ou uma conjunção, essa que a gente aqui comentou com você, ou um advérbio, e ela pode emprestar o valor de preposição naquele contexto, sendo, portanto, uma preposição acidental. Beleza? É essa a ideia, e o mais importante, entender o sentido, aqui a gente foi comentando com o seu sentido respectivo, beleza? Ok, indo à frente então, com tranquilidade, a gente vai observar o restante. Locuções, cara, direto, quando a gente fala das classes de palavras, a todo momento a gente fala, rapaz, olha só, falei de uma classe de palavras, na sequência, locução tal. Então, o que é uma locução prepositiva, né? A locução prepositiva, sempre que tiver locução, você vai entender. São duas ou mais palavras com o valor de uma. Então, existe a preposição, a palavra preposição, seja ela essencial ou acidental, né? E ela vai ter lá seu valor semântico, tranquilo. Mas existe também a locução prepositiva, isto é, o ajuntamento de duas ou mais palavras que vão transmitir a ideia de uma preposição, tá legal? Então, vem aqui comigo na tela para a gente poder observar essas locuções, tá legal? Olha só, conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. A última palavra dessas locuções é sempre uma preposição. Já vou marcando para você aqui, ó. Veja bem, abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de, a respeito de, a despeito de acordo com, dentro de, embaixo de, em cima de, em frente a, em redor de, graças a, junto a, junto de, perto de,
por causa de, está vendo? Estou apontando todos, olha só. Por cima de, por trás de. Está vendo só? Então a gente nota aí que finaliza sempre com uma preposição. Show de bola? Garantido então para a gente observar que são as locuções chamadas prepositivas. Comigo na tela, moçada, que coisa boa! Vamos lá! A gente tem aqui então o seguinte, olha só. A gente tem a locução prepositiva, a gente comentou, né, a respeito dessa locução prepositiva. Então, olha só, o livro está sobre a mesa. Você acha que cai em prova assim, marque a alternativa em que haja preposição ou locução prepositiva? Muito dificilmente isso vai acontecer. Mas saber identificar e notar o que é preposição e o que é locução prepositiva é sim importante, beleza? Então, nesse caso aqui, o livro está sobre a mesa. Esse sobre aqui é uma preposição, beleza? Ok, indicando esse posicionamento aí superior. Então, isso é uma preposição. Agora, o livro está em cima da mesa, em cima de, marcando para a gente esse posicionamento aí, tá legal? Então, os posicionamentos superior. A gente nota que aqui é uma locução prepositiva mamãozinho com mel, beleza? Então, aqui a gente deu os exemplos da locução prepositiva. Vamos em frente, moçada, olha lá. Combinação, olha só. A gente, quando falou do artigo, a gente comentou da combinação, da contração, né? Então lá foi o quê? A gente observou, opa, tem uma preposição e ela vai se ligar a um artigo. Quando ela simplesmente se une, sem perda de fonema, nós temos a combinação. Está lembrado? Ah, beleza. Existe também a preposição a, que se junta ao artigo a. Nós temos então aí o quê? A chamada fusão, né? Que a gente vai ter o sinal indicativo de crase para marcar essa fusão aí, belezinha? Tranquilidade. E existe a contração. A contração é o quê, moçada? Quando há uma preposição se unindo ao, por exemplo, um artigo, a um pronome, e vai haver uma perda de fonema, tá legal? Então, um dos sons ali vai se perder. A gente então vai falar sobre isso aqui agora. Vem comigo na tela, vamos lá. Combinação. Então, quando a preposição, ao unir-se a outra palavra, mantém todos os seus fonemas, os sons. É o que acontece entre a preposição a e o artigo masculino o, os, ao, aos. Beleza? Então, aí nesse caso ficando ao, aos. Belezinha, então, vamos colocar para você observar. É muito frequente a combinação ou contração dos artigos definidos ou indefinidos. Então, o que a gente acabou de falar aí foi o quê? Então, eu tenho a preposição a, que se juntou ao artigo a, sem perda de fonema. A mais o, ao, né? A mais os, aos. É a combinação da preposição a com o artigo o ou os. Tranquilidade? Olha só o exemplo. Vou, rege preposição a. E bale é um substantivo que admitiu o artigo o. Temos a combinação aí. Refiro-me a, quem se refere a, e amigos admitiu o artigo os. Temos então aí a chamada combinação, beleza? Eu posso também ter a fusão, que a gente vai colocar o acento indicativo de crase. O que é a fusão? É quando a gente encontra uma preposição a, ela vai se juntar ao artigo a ou as. É o que nós temos aqui em vou à sua casa, a mais a com crase. Ela saiu às pressas, a mais as com crase, beleza? Então a gente notou aí essa junção, a chamada fusão, beleza? Ok, vamos à frente. Pode também existir a contração, né, da preposição de com artigo definido ou indefinido, como a gente pode observar aqui. Então, nesse caso, gosto de mais o, vai dar o quê? Do. Porque, nesse caso, houve a perda de um fonema de mais o, a gente vai juntar dando do. E eu perdi o som E aqui, ó. Está vendo só? Então, vai ficar como do. Tranquilidade. De mais os, dos. De mais a, da. De mais as,
das. Ah, Teô, que legal, hein? Rapaz, eu aprendi agora na sua aula que D mais A gera dá. Ó, que beleza. Isso então, intuitivamente a gente sabe, logicamente, né? Mas toma cuidado com o que a gente vai mostrar aqui agora, que faz parte da língua culta, né? Que é essa noção aqui, a preposição de mais um ou uns. Então, olha só, dum ou duns. Está correta a pronúncia duns. Estava falando de um jeito estranho. Algumas pessoas, às vezes, colocam, poxa, mas isso é uma linguagem coloquial, dum, né, Teô? Feio demais. O que acontece? A gente emprega pouco na escrita, né, o dum, a gente emprega pouco, mas está de acordo com a norma culta tranquilamente, beleza? Então fique ligado comigo, vem aqui na tela. Então olha só, a preposição de mais uma, umas, gerando duma, dumas, tá legal? Então cuidado principalmente com essa contração da preposição de mais uns, uma, umas, tá legal? Então, olha só o exemplo. Gosto do beijo da namorada. Estava falando de um jeito, né, estranho, de uma maneira, de um jeito, tá legal? Então, está certa essa contração aí. Agora, a gente vai ver a contração da preposição em com artigo definido ou indefinido. Então, nós temos aqui a preposição em mais o, a gente tem a contração no. Em mais os, nos. Em mais a, na. Em mais as, nas. Em mais uns, num, nuns. Em mais uma, umas, numa, numas. A gente já emprega mais aqui, né? O num, nuns, numa, numas, sem problema algum. Então, olha só. Votei no candidato, numa boa. Moro num bairro bem longe. Pensei numas coisas aqui, Terror. Pensei numas coisas, né? Belezinha, indo à frente. A gente também pode ter a contração da preposição por com o artigo definido. Então, por mais o, pelo. Por mais os, pelos. Por mais a, pela. Por mais as, pelas. O exemplo que a gente tem. Voltei pelo mesmo caminho. Voltei por algum caminho, não é? Eu, na sequência, eu tenho lá mesmo caminho, então vai ter o artigo o. Voltei por mais o, pelo caminho. Caminhei pela mata, por mais a. Então, a gente vai ter aqui o pela. Tranquilidade? Show de bola? Ok. Bom, professor, a gente vai ter então também a contração, e essa contração é somente da preposição com artigo? Não, também a contração da preposição com pronomes, né? Então, venha comigo na tela, vamos lá. Olha só, contração da preposição de com os pronomes este, esse, aquele, isto, isso, aquilo. Olha só. A gente tem aqui, ó, vim deste lado. Então, a preposição de mais este, deste. De mais esse, desse. Daquele, disto, disso, daquilo. A gente já emprega bastante, né? Então, nesse caso, a gente pode empregar esses pronomes aqui, tá legal? As suas variações. Vim deste lado, desse modo não podemos continuar. Ficamos daquele lado, falamos muito disso, falamos daquilo. Então, vai haver a contração, moçada, a contração. Mas aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Vai haver essa contração aí, moçada, quando o termo já for preposicionado, né? A gente tem uma expressão já preposicionada e a gente mais à frente vai mostrar quando não cabe a contração, beleza? Mas a gente vai falar também da preposição em, olha só. Pode haver então a preposição em mais este, esse, assim por diante, né? Então, olha só, contração da preposição em com os pronomes este, esse, aquele, isto, isso, aquilo e suas variações, né? Pensamos neste problema, seguiremos nesse sentido, ficaremos naquela casa, pensamos nisso, naquilo, não é? Beleza, então havendo aí a nossa contração, né? O em mais isso, esse e assim por diante. Show de bola? Tranquilidade? Belezinha, indo à frente. Bom, agora é o momento de a gente conversar, né? Venha comigo aqui na tela, olha só.
A contração ela ocorre, moçada, quando o termo for preposicionado e naturalmente tiver preposição, beleza? Olha só, eu, por exemplo, falo que eu gosto de Madalena. Olha só, o verbo gostar, quem gosta, gosta de alguém. Então, naturalmente, esse verbo vai exigir a preposição de, beleza? E Madalena é um termo que está com preposição, exigida pelo verbo. Gosto de Madalena. Ah, Terror, tudo bem, mas não tem contração aí, Terror? O que você está falando de contração aí? Tudo bem. Madalena é um nome próprio. Ele admite que você coloque o artigo ou tire. Se eu quiser, então, colocar o artigo a aí diante de Madalena, gosto da Madalena. Terror, eu posso falar gosto de a Madalena sem contração? Não. Porque esse termo ele é preposicionado. Então, se nós tivermos aqui uma preposição e na sequência tiver um artigo por conta do substantivo, naturalmente vai ter que ter a contração aí. Ou contração ou combinação. Falei ao amigo, vai haver combinação. O amigo tem jeito, Terror? Não. Então, há uma necessidade de combinação ou contração. Tranquilidade? Beleza. Porém, moçada, algumas vezes a gente faz uma contração que não é o ideal. Por que não é o ideal? Porque às vezes nós temos termos que não exigem que sejam precedidos de preposição. A gente na sintaxe, a gente fala muito do chamado sujeito. O que é o sujeito? Só para a gente ter uma noção. O sujeito é aquele termo de quem o verbo fala. É aquele elemento, por exemplo, que age, né? Então eu falo que eu bebo Guaraná. Nesse caso, ó, quem é que bebe Guaraná? Eu bebo. Então nós temos aqui o sujeito. E esse sujeito, ele não vai ter uma preposição antes. Ele não exige que haja uma preposição antes. Olha só, vamos aqui observar. Eu bebo Guaraná. Eu, sujeito. Terror, cabe uma preposição antes ali? Rapaz, eu bebo. Eu bebo. Tem gente que colocar uma preposição antes? Não. Agora vamos lá, vamos observar aqui naquela frase anterior. Gosto da Madalena. Nesse caso, moçada, tem como ficar sem preposição ali? Não. Gosto a Madalena? Não dá. Gosto da Madalena. Então o verbo exigiu preposição de, é uma preposição relacional, foi uma exigência do verbo, beleza? Então nesse caso eu tenho um complemento desse verbo, quem gosta, gosta de alguém, gosta de alguma coisa. Eu gosto da casa, eu gosto da Madalena, então obrigatoriamente eu tenho que ter contração. Agora veja bem, aqui nesse papel de sujeito é ele quem age, né? Então eu coloco lá assim, ele bebe Guaraná. Eu bebo Guaraná. Nesse caso, tem como eu colocar uma preposição antes? Não. O ideal é não colocar preposição antes. Ah, beleza. Então, esse termo aqui não exige uma preposição. Tá legal? Coisa que esse anterior, gosto da Madalena, exige preposição. Ok. Agora vem aqui uma pergunta para você. Qual é a estrutura correta? Está na hora da onça beber água ou está na hora de a onça beber água? Vou manter aqui no slide para você ir pensando e a gente não tirar aqui a frase, né? Ó, está na hora da onça beber água ou está na hora de a onça beber água? Moçada, na boa, essa frase, né, esse dito popular aí, né? Está na hora da onça beber água. A gente fala está na hora da onça beber água, concorda comigo? Está na hora da onça beber água, quer dizer, aquele momento crucial, é um momento decisivo na nossa vida, ou na vida de alguém, né? Rapaz, agora, está na hora da onça beber água. A gente fala está na hora da onça beber água, mas vamos analisar. Pergunta você, vem cá, quem é que vai beber a água? Ah, Terror, está na hora da onça beber água. Quem vai beber a água? A onça. Vem aqui comigo na tela, vem cá. Se você está falando que quem vai beber a água, quem é que vai beber a água mesmo? A onça, Terror. Então, a onça é que vai beber a água, concorda comigo? Se você pergunta quem é que vai beber, você quer saber de quem esse verbo está falando, quem é que vai agir. A onça bebe água. Então, note que esse termo aqui, que a gente vai chamar de sujeito, tá? Esse sujeito aí não exige uma preposição. Então, o ideal, moçada, é que neste caso, como há essa preposição aqui, ó, essa preposição não tem relação nenhuma com o chamado sujeito. Quem é que bebe a água? A onça. Essa preposição está aqui simplesmente porque, numa primeira oração,
Tá? Numa primeira oração, essa preposição inicia toda a outra. Não foi uma exigência para nós juntarmos tudo. Veja bem, quando eu falo, por exemplo, que eu falei daquela pessoa, tá? Ó, falei daquela pessoa. Quem fala, fala de alguém. Essa preposição foi uma exigência de falei. E naturalmente nós temos aqui apenas o substantivo pessoa, né? E aqui eu vou ter o quê? Um pronome, né? Um pronome demonstrativo. Falei daquela pessoa. Na sequência, não tem ação nenhuma. Concorda comigo? Então é simplesmente um termo preposicionado, exigido pelo verbo falei. É essa a ideia. Agora, se eu coloco assim, ó, apesar de aquela pessoa falar assim, assim, assado. Olha só, agora eu tenho aquela pessoa fala. Eu tenho uma ação verbal depois, coisa que aqui não aconteceu. Eu quero dizer então o quê? Que apesar de aquela pessoa falar, nós temos uma preposição de que não tem relação apenas com esse sujeito, mas com toda a oração. Tudo isso daqui, ó. Apesar de aquela pessoa falar. Aquela pessoa é sujeito dessa ação verbal posterior aqui. É o que acontece, está na hora de a onça beber água, porque na sequência nós temos aqui o verbo, a ação verbal. Então, essa preposição aqui, ela só antecipa toda a oração posterior. Não tem vínculo direto com a onça. O sujeito do verbo beber é a onça. Tranquilidade? Então, neste caso aqui, a gente vai notar, está na hora da onça beber água. Faz apenas a pergunta, vem cá, quem é que bebe a água? A onça. A sua resposta já é o sujeito. A onça, e não da onça bebe. Beleza? Então, vindo aqui comigo na tela, a gente notou que a segunda situação é a correta. Olha só. Este é o brinquedo dele. Veja, há a contração natural. Brinquedo de alguém. Existe alguma ação aqui posterior, terror? Não. Agora, olha só o próximo. Este é o brinquedo de ele se divertir. Veja que de ele é um termo sozinho, terror? Não. Quem é que se diverte? Olha só a ação posterior aqui, ó. Então, quem se diverte? Ele se diverte. Para ele se divertir. Está vendo só? Então, aqui, ele é o sujeito de divertir. E a preposição de simplesmente iniciou toda a oração posterior. Concorda comigo? Então aqui há a contração, certinho, e nesse caso de ele se divertir, não cabendo aí a contração. Sempre observar que na sequência vai haver uma ação. E nesse caso, a gente notou que aqui é um sujeito, não pode ter preposição, não cabe contração. Beleza? Olha o próximo. Todos estão afim dela. Todos estão afim de alguém. Afim dela. Eu tenho então esse termo preposicionado aí, beleza? Cabendo logicamente a contração. Olha só agora na sequência eu tenho um verbo. Ela vai ler. Vem cá, quem é que vai ler mesmo? Ela. Comprei um livro a fim de ela ler. A preposição inicia toda a oração posterior. Está vendo só? Então aqui a gente sabe que não cabe contração e aqui, por nós não termos nenhuma ação posterior, a gente sabe que não cabe cabe a contração. Deve haver contração aqui. Beleza? Show de bola! Então não cabe aqui no sujeito. Cuidado, hein? Por isso, a gente tem que tomar cuidado que em está na hora da onça beber água, a gente deve evitar. O ideal é o quê? De a onça. Beleza? A onça é o sujeito, ela bebe. Apesar dele ganhar, o ideal é o quê? Apesar de ele ganhar. Cuidado com isso. A respeito de eu ensinar física, não. A respeito de eu ensinar física. Veja que na sequência há sempre uma ação, forçando que não cabe então a contração. Show de bola? Então isso é o que prevê a formalidade, a norma culta. Deve-se evitar a contração de preposição que inicia orações preposicionadas com o sujeito dela em construções como está na hora de a onça beber água, né? Apesar de ele ganhar,
e, a despeito de eu ensinar física, não domino as fórmulas. Então, aqui eu simplesmente confirmei com você aquilo que está previsto nas gramáticas normativas, na nossa formalidade, tá legal? Então, a gente deve evitar justamente a contração de preposição que inicia orações preposicionadas, isto é, a preposição está aqui apenas para iniciar a oração, não tem vínculo com o sujeito, tá legal? Beleza? Apesar de, olha só, ele inicia toda a oração posterior, É essa a ideia. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma paradinha aqui, já já a gente volta.